Queria convidar, né, a todos, né, Luiz Fernando Rezano, começando pelo senhor, né, para poder dar uma aula aí para a gente. Me falaram que o senhor é excelente, então queremos aprender com o senhor. Bom dia a todos e a todas. Não quero gerar expectativa, não sou tão excelente assim, não. Muito pelo contrário. Sou muito dedicado e comprometido com aquilo que faço. Primeiramente, eu gostaria de corrigir aqui a vogal, é que a ABAC não cuida de consórcio, não. Nós somos a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. Nós fazemos transporte, somos transportadores. E aí, parece até estranho, cabotagem, um evento de comércio exterior. Mas, sim, existe a ligação total. Cabotagem é parte doméstica do comércio exterior. E vou explicar isso ao longo da minha fala. E eu queria responder, pena que o deputado já foi embora, o Júlio Lopes já foi embora, na parte da comunicação. E aí os senhores e senhoras aqui presentes vão entender muito o que eu vou falar. Algum de vocês, CPF, contratou o transporte marítimo? Contratou operação portuária? Não, porque quem contrata é CNPJ. Então, isso não chega ao prato de arroz e feijão da sociedade. O cidadão não percebe que ele está pagando praticagem quando está no prato de arroz e feijão, quando está na televisão, porque foi transportada, no caso, o transporte marítimo, teve praticagem, teve custo portuário, teve ógimo, teve toda a estrutura, todo o custo Brasil. E aí é interessante que o Ministério da MDIC, né, que eu sempre muda toda hora os nomezinhos ali, acrescenta alguma coisa, né, mas o MDIC, todo mundo conhece, fez uma pesquisa bastante interessante sobre o custo Brasil. Elencou 33 itens do custo Brasil. E um deles, e aí para ver aqui que há assim, cada um vai para um lado. O Poder Executivo, e aí eu falo no federal, porque é muito mais para nós, cabotagem, como nós fazemos. Não existe cabotagem dentro do estado do Rio de Janeiro. Existe cabotagem nacional, conectando os vários portos brasileiros. E um dos itens desse custo Brasil foi praticagem, necessidade de regulação econômica. E o Congresso vai na contrário, dizendo que não precisa de regulação econômica, empoderando cada vez mais a praticagem. Então, nós precisamos fazer um discurso único. O que o país quer? Nós não temos um custo Brasil, todo mundo gosta de falar. Certamente você fala milhares de vezes do custo Brasil. Todos nós aqui vamos falar do custo Brasil. E como é que nós atacamos o custo Brasil? Não queremos, fugimos do problema. E quando eu falo de cabotagem, Rita, o que acontece? Cabotagem é doméstico, né? Mas não é só doméstico, é parte do comércio exterior. E aí eu dividiria a cabotagem em dois grandes segmentos. Uma que eu chamaria de cabotagem industrial. É a cabotagem que nós levamos os insumos ou os produtos acabados da indústria instalada aqui no Brasil. Levamos o minério, a bauxita, transportamos as bobinas de aço para a indústria automobilística, a celulose, a madeira para fazer a celulose. Então, isso daí depende. Essa cabotagem ela só cresce com novos projetos. Quando se instala, e aí dou um exemplo bastante marcante, não é do Rio de Janeiro, infelizmente, mas é do Ceará. Quando se instalou a indústria siderúrgica de Pecém, apareceu a necessidade de levar minério de Itaqui para Pecém.
coisa que não existia. Então, ele é demandado por uma nova instalação industrial. Enquanto o container, e aí que a gente entra aqui na nossa parte, aqui, muito ligado ao comércio exterior, ele é varejista. Porque para uma empresa de navegação, ter um cliente que tem 10 containers é negócio. Ter uma empresa que tem 1000 containers é negócio. Nós transportamos quanto de acordo com a demanda do cliente. Então, isso é importante. E, para que a gente entenda muito bem, e aqui nessa ligação do comércio exterior, o ano passado nós transportamos 1.200.000 teus. 1.200.000 teus. Sendo que desses 1.200.000, metade, 50%, foram de cargas feeder. E é essa carga feeder que dá o volume necessário para que nós tenhamos frequência nos portos brasileiros. Então, é importante isso. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos serviços, especialmente no Porto do Rio de Janeiro, linhas dedicadas a feeder. Navios que vêm a Rio de Janeiro, pegam cargas de linhas internacionais que não vêm ao Rio de Janeiro para levar a Santos. Normalmente, 90% da carga de feeder é transbordada em Santos, seja na importação ou na exportação. Então, o Rio de Janeiro ganha movimentação. É importante a gente ter isso. E eu fico sempre preocupado, todo mundo falando, vamos preparar o porto para receber o 366, será que tem espaço de carga para que todos os portos brasileiros, ou a maioria dos portos brasileiros, recebam o navio de 366? Será que interessará ao armador estrangeiro ficar fazendo escala em Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Suape? Ele não faz isso, gente. Ele não faz isso. É custo. Precisa ter volume. Então, o navio do longo curso, ele vem ao porto, que tem que ter boas condições, tem que ter calado, tem que profundidade, tem que ter boa qualidade de serviço, tem que ter bons terminais, mas ele precisa ter volume de carga. Sem carga, armador não vai a porto nenhum. Infelizmente, trago aqui uma visão assim um pouco, talvez, drástica, mas é a verdade. O armador, seja o internacional, e eu não tenho autorização para falar pelos internacionais, falo apenas pelos brasileiros, pelas empresas brasileiras de navegação, nós vamos aonde tem carga. E apenas para concluir aqui, eu queria tocar só 2 pontos bem rapidamente, Rita, é o seguinte. Tudo que se faz na navegação precisa ser pensado. Ações impensadas causam problemas e prejuízos para o país. E aí dou 2 exemplos, um exemplo bem característico. O Brasil decidiu unilateralmente denunciar um acordo bilateral de transporte marítimo entre o Brasil e a Argentina. Entre o Brasil e a Argentina existia o transporte de 300.000 teus ano, por conta do acordo. O ano passado, sem a vigência do acordo, foram transportados só 100.000 containers entre o Brasil e a Argentina. Estas cargas não deixaram de existir. Elas continuaram sendo transportadas pelos armadores estrangeiros que recolheram os impostos todos e geraram emprego lá fora. Foi bom para o Brasil? Sinceramente, eu fico... Será que foi bom para o Brasil? Perdemos. E o Rio Grande do Sul que está pagando a conta. Porque, como tem menos carga para ir até a Argentina, os navios brasileiros vão menos ao Rio Grande do Sul, porque não forma todo o lote. Então, precisamos pensar. Criar empresas de navegação sem navio é preocupante. Precisamos ter uma agência reguladora atuante para evitar especuladores. O mercado da navegação não aceita especulação. E aí, para finalizar assim, eu tenho que falar muito aqui,
inclusive a Priscila falando, sobre descarbonização. A pauta da descarbonização na navegação está lá na frente. Os navios já estão, e nos contratos de afretamento, tem gente aqui que é de mercado de afretamento, hoje já existe uma sobretaxa, não é errado falar, no contrato de afretamento já existe um custo adicional para distribuir a emissão de carbono, porque nós, empresas de navegação, já temos que cumprir um índice de emissões de carbono. E o gases de efeito estufa já está na nossa pauta, porque até 2030 tem que se reduzir 50% das emissões de carbono, e são determinações da Organização Marítima Internacional, e o Brasil não pode ser... Ah, não, mas aqui no Brasil não precisa cumprir isso. Não, aqui no Brasil precisa cumprir também, porque nós somos signatários da Convenção Marpol. Então, esses são custos, e eu escutei aqui, eu não me lembro quem foi que falou, que são custos que nós teremos que pagar. Não temos opção. Ah, eu quero, eu não quero. E quando se fala aqui em hidrogênio, metanol, nós não sabemos qual será o combustível do futuro. Essa que é a verdade. Há uma incerteza enorme. Empresas investindo, nós estamos investindo em melhorias da eficiência energética dos nossos navios, já temos uma empresa que já vai fazer um teste com biodiesel, mas ainda não é seguro ainda. Mas teremos biodiesel? O biodiesel será... E aí, quando eu falo em transporte marítimo, eu tenho que falar em globalização. Qual será o combustível do futuro? Terá que ser globalizado. Pode ser que nós consigamos, e alguém tem aqui, e aí serve de estímulo aqui, uma rede de distribuição de biodiesel que atenda apenas a navegação brasileira. Parabéns, seremos muito gratos. Será uma boa opção, mas nós vamos depender do que vai acontecer no mundo nesses próximos anos. Há uma incerteza enorme. A guerra da Ucrânia fez com que desse uma balançada no mercado internacional, mas é uma preocupação. Então, era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado aí pelo tempo aqui. Obrigada, porque é uma pauta muito importante, a cabotagem no Brasil, né? A gente tem uma dimensão imensa e faz muita falta, né, no comércio exterior. Queria convidar a Denise Lima, diretora comercial do Pier Mauá. Dá a palavrinha. Bem, bom dia a todos. Eu fiquei bastante feliz quando fui convidada para vir aqui e fiquei pensando o que eu falaria para vocês sobre uma área de turismo, já que aqui é um evento onde as pessoas estão falando de cargas, né? Bem, eu vou contar um pouco do que está acontecendo nesse mercado. É um mercado que, até 2016, ele vinha em franca expansão, e que, depois de 2016, em função dos problemas globais que aconteceram, para nós do mercado brasileiro, nós tivemos uma queda grande na quantidade de passageiros. Por quê? Porque os navios eles vêm para o Brasil durante o nosso verão e voltam para a Europa a partir de abril para fazer o verão europeu, né? De 2016 para cá, abriram-se muitas possibilidades lá fora. Dubai, China, Cuba, México, ou seja, a quantidade de navios que ela existe, ela não é tão grande assim, e ela precisa ser dividida entre os armadores, entre as possibilidades. E essas possibilidades, elas
elas sofrem uma pressão grande do mercado em função do dinheiro que corre nesses lugares. Então, assim, para que uma Costa, uma MSC, mande navios para a China, existe uma ajuda muito grande, uma pressão grande para que esses navios sejam desviados para essas novas rotas. Então, assim, nós perdemos de 2016 para 2019, estou falando antes da pandemia, uma quantidade de passageiros que, para nós, aqui no Rio de Janeiro, caiu de 600 mil para 400 mil. Então, assim, é uma queda vertiginosa. Nós vimos, todos nós, Rio, Santos, Salvador, acreditando que a gente iria fazer investimentos e que a gente teria, no Rio de Janeiro, em 2020, 1 milhão de passageiros. Nós, hoje, em 2022, tivemos 420 mil passageiros. Então, assim, houve uma redução grande entre expectativas e realidade. O que nós temos de bom enquanto mercado de cruzeiros? Nós temos um mercado onde 27% do número de passageiros que vem para o Brasil é divididos entre argentinos, que é 20% desse público que vem para cá, 7% é internacional e os outros 73% são viajantes nacionais. É cabotagem, é isso que acontece com a gente. Né? Realmente, a gente atrai muito pouco passageiro de fora, com exceção dos argentinos, que adoram vir para o Brasil. Hoje, em função dos problemas que se vive na Europa, com as guerras, com todos esses problemas, existe, assim, um olho muito grande dos armadores para nós no Brasil. Nós ainda somos um país mais pacífico. Então, assim, existe grandes possibilidades desse mercado voltar a ter a pujança que nós tínhamos expectativas há anos atrás. Então, assim, a gente acredita que num futuro, não é um futuro de curto, de médio, longo prazo, a gente possa ter navios na costa do Brasil durante o ano todo, como temos no Amazonas, mas ter navios que consigam dobrar esse número de passageiros, a gente acredita nisso. Mas nós temos um custo Brasil, que foi falado pelo colega aqui do lado. Hoje, nós, do Pier Mauá, junto com a Concais em Santos, junto com o Terminal de Salvador, acabamos de registrar uma associação. É uma associação brasileira dos terminais de cruzeiros. Qual é o intuito dessa associação? O intuito dessa associação é brigar junto ao governo federal para que a gente consiga algumas facilidades com relação a trabalho temporário, com relação à regulação dos custos portuários. Então, assim, existe uma pressão grande dos armadores para que o governo federal ajude a reduzir essas taxas para que a gente possa atrair mais passageiros. Então, essa associação ela foi criada para que a gente possa fazer uma pressão junto ao governo federal e trabalharmos não individualmente, mas enquanto classe, para que a gente possa desenvolver o cruzeiro marítimo com mais pujança no Brasil. O que a gente tem é um feedback muito grande e muito positivo desses passageiros. De um modo geral, lógico, nós estamos falando do Rio de Janeiro. Gente, chegar aqui, no Rio de Janeiro, no Porto, realmente é muito diferente de você chegar em Salvador, onde está localizado o Porto, chegar em Santos, então nós não vamos nem falar. Né? Você chega na Praça Mauá, você chega no Pier Mauá, no meio do bulevar, onde a gente tem uma facilidade de acesso
para Copacabana, para o centro do Rio, tem muitas coisas interessantes. O fato de ter o Museu da Manhã, o mar, o aquário, tudo isso faz com que o passageiro ele possa, inclusive, circular na nossa região, coisa que, em Santos, você chega e você precisa entrar no transporte. Então, assim, a gente tem esse feedback grande dos armadores, mas tem, por outro lado, esse custo Brasil, que a gente precisa realmente melhorar. Segurança é uma questão nossa, do Brasil, é uma questão. Hoje de manhã, chegaram, eles estão localizados num dos armazéns nossos lá no Portos, 200 militares, em função desse decreto da semana passada do Lula, do GLO, né, de garantia de lei e ordem. Então, nós estamos recebendo. Isso vai nos ajudar? Vai, né? Não tenho dúvida disso. Vai atuar dentro dos portos do Brasil inteiro, principalmente em Santos e no Rio, com relação a controle de drogas, e isso vai facilitar a vida do turismo, vai facilitar a vida do nosso comércio, mas isso não pode ser uma coisa só pontual, né? A gente precisa que isso seja uma política importante dentro do nosso país, né? Com a ajuda do governo, do município, em nossos, enquanto instituições, para que a gente preserve esse turismo que traz divisas importantes. Cada passageiro que chega aqui, nós estamos falando numa previsão de 450 mil passageiros nessa temporada 23, 24, ele deixa, sem considerar a hospedagem, $250 por dia. Nós estamos falando em 450 mil passageiros. Isso é importante, isso traz divisa. Nós estamos falando em 500 milhões de reais em 4 meses. Né? Nós estamos falando em 420 mil passageiros que vão a Copacabana, que vão ao Cristo, que vão ao Pão de Açúcar, que consomem a cidade e que levam o Rio de Janeiro no seu coração e querem voltar. Né? Nós temos belezas que nós não temos lugar nenhum no mundo. Né? A grande verdade é essa. O Rio de Janeiro é lindo, né? E somos cariocas e gostamos, senão nós não estaríamos morando aqui. Né? Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Né? A gente tem o apoio da Polícia Federal, da Guarda Portuária, da Receita Federal. Nós temos, dentro da nossa área, mais de 150 câmeras instaladas, todas elas ligadas com os órgãos. Nós somos monitorados 24 horas por dia. As nossas imagens elas precisam estar disponíveis para, a qualquer momento, serem solicitadas por Polícia Federal, por Receita. A gente tem uma reclamação muito baixa na região onde a gente está instalado sobre assaltos a turistas, em função da gente, eu acredito, né, enquanto carioca, que pelo fato da gente estar ali do lado da Polícia Federal, a gente é uma área ainda com baixo número de problemas, né? Eu acho que isso é muito importante registrar. Né? A gente tem um distrito e a gente discute isso no distrito. Né? Então, assim, a gente precisa fomentar o aumento do turismo para o Rio de Janeiro. É um turismo importante, é um turismo que é valorizado. Né? Nas nossas pré-temporadas, quando nós fazemos reuniões, que a gente junta governo do Estado, município, todos os órgãos, a gente tem um apoio grande. Quando a gente recebe um navio de 5.400 passageiros, a gente chega na cidade e, durante 2 horas, 5.400 pessoas são colocadas nesse fluxo da cidade. E
2, 3 horas depois, 5.400 passageiros estão chegando. Essas pessoas chegam pelos aeroportos, essas pessoas chegam pela rodoviária, essas pessoas estão hospedadas em hotéis, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha um olhar para os navios de cruzeiros especial, porque eles realmente trazem uma quantidade de turistas para a cidade em 4 meses, que eu acho que é difícil a gente ver em qualquer outro lugar. Um navio de 5.400 passageiros significa 25 Boeing chegando ao mesmo tempo num aeroporto. Isso é o que a gente recebe semanalmente, sem muito alarde. E aí eu acho que o Júlio Lopes tem razão. A gente precisa comunicar mais isso, né? Quando a gente fala que um navio é 25 aviões, de um modo geral, as pessoas ficam surpresas. Mas é isso. E a gente tem um poder de fluxo na cidade de pegar 25 Boeings e dissipar isso em 2 horas, né? Então, bem, eu acho que não vou me alongar mais. Agradeço por estar aqui e obrigada. Obrigada, Denise. A Denise do PMA, ela faz parte do Distrito Industrial do Porto. Depois, se você quiser saber mais, são várias empresas aqui do Porto Maravilha que fazem parte desse distrito. Obrigada. Agora, a gente queria chamar a pessoa fera, né? Que é fora da curva, o André de Seixas. Ele é presidente da Logística Brasil, ele é um guerreiro pelo Rio, daqui a pouco ele vai para Brasília, morar em Brasília, então a gente tem que correr para ele não ir, para ele ficar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, lutando pelo nosso Rio. Obrigado, Rita, pelas palavras. Mais uma vez, obrigado a todos. Tem alguns pontos aqui que eu acho que é importante a gente botar. O deputado Júlio Lopes tocou num assunto muito importante. E eu, em 2014, escrevi um artigo para Portos e Navios, que o título é "O Porto não dá voto". E é por isso que os nossos políticos fazem tanta besteira em relação ao Porto, porque não mexe na vida deles, ou não fazem nada. Mas também é importante a gente corrigir. A gente critica o governo Eduardo Paes com uma certa razão. Eu vou resgatar uma história, vou falar de um dos temas do painel, que é essa relação do Porto com a cidade, né? Ele está sempre em voga, né? A logística aqui na cidade. Em 2016, nas épocas das Olimpíadas, a ideia do governo era pegar a Avenida Brasil e fechar ela para caminhão de 6 da manhã às 9 da noite. Foi uma correria imensa para a gente poder deixar essa restrição periodicamente só em horários comerciais. Isso acabaria com o Porto. E a gente não pode pensar a logística só no Porto. Como que o que chega no Porto vai chegar na ponta da cadeia? Mobilidade urbana? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Depois, com a construção do túnel, ele queria fechar o portão 24 e passar todo o fluxo de caminhão para dentro do Caju. A comunidade portuária pagou um estudo, viu essa inviabilidade, nós fomos ao prefeito, nós fomos aos secretários, nos reunimos e vimos que, olha como a cidade tratava o porto. Tinha um ponto de ônibus clandestino na frente do nosso portão 24, que até ali era o único acesso. A Sete Rio atestou que era um ponto de ônibus clandestino, não tinha placa do ponto de ônibus, não tinha o carimbo da Sete Rio. Tiramos o ponto de ônibus clandestino, tivemos uma matéria minimamente canária do RJTV, mostrando gente mancando, atravessando a Avenida Brasil, como se aquilo fosse uma culpa do Porto. Nós ligamos para lá e nada foi falado. Explicamos a situação e nada foi falado. É a mídia jogando contra o Porto. Por causa do INTO. Logo depois, pedimos, e vou aqui citar nomes, tá? O Modesto da Sete Rio, que é um servidor, funcionário da Sete Rio é uma empresa, ajudou muito. Nós reabrimos aquela agulha da frente do porto para quem sobe da ponte Rio-Niterói, porque alguma mente brilhante fechou aquela agulha e jogava todo o tráfego da ponte lá para o INTO. Aliviou o trânsito todo, inclusive do túnel. E mostramos por A mais B
para a prefeitura que o problema não era o portão 24. O problema era uma agulha fechada. Você saía do engarrafamento da esquerda, todo mundo conhece que vai para o intro, livre. Pediram para a gente mudar a configuração de entrada do portão 24, foi mudada por isso, que é aquele jeito ali para poder fazer um buffer de caminhão. Nós aproveitamos aquela oportunidade, né, e criamos a Comissão Permanente de Assuntos Portuários da Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016. Na época, o secretário Rafael Pisciani, que fazia uma espécie de casa civil do prefeito, apoiou muito a ideia. Começamos a nos reunir. Continuamos com ela ali no governo Crivella, à base de muito esforço, diga-se de passagem, graças ao nosso ex-vice-prefeito e meu amigo pessoal, Fernando McDowell, que é um nome a ser lembrado aqui pela logística sempre, a gente nunca pode esquecer dele. O prefeito teve a ideia brilhante de acabar com o cais da Gamboa todo, fazer um passeio, queria até acabar com o cais de passageiro. A senhora está lembrada, né? Fazer um passeio. E ele, na transição, lá na Barra, no edifício lá no Península, veio me chamar, falou que tinha uma ideia brilhante, ali foi a nossa primeira briga. Você não vai fazer isso. Você pode esquecer. Retalhou o porto, criando restrição no portão 24, tivemos que entrar com uma ação na justiça. Estou falando do poder público municipal, não estou nem personalizando, porque continua. Porque o ex-ministro do Esporte esteve aqui e prometeu abrir um grupo de trabalho para fazer esse grande passeio. E ele foi lá e retalhou, e nós fomos para a justiça junto com a Companhia Docas, fomos autores da ação e ganhamos. Logo depois das Olimpíadas, tivemos mais promessa de restrição no Brasil. Aí veio novamente o governo Eduardo Paes, onde foi criada a CPAP Rio, Comissão Permanente de Assuntos Portuários da Prefeitura do Rio de Janeiro, por decreto este, que até o último mês estava vigente. Entrou o secretário Chicão Bolhões, fomos lá na CEPAR, né, que era a antiga CCEPAR, que é a antiga CEDURP. O Guerrante recebeu a gente muito bem e a gente teve que ouvir do secretário que ele não gosta de comissões. Então, o Porto buscou um diálogo, a mesma gestão que deu um diálogo, tirou o diálogo da gente. E a gente não acessa mais os secretários para falar da necessidade do Porto. Qual o ponto que nós estamos hoje? O Porto e a distribuição de carga da cidade. Mas antes também é preciso fazer justiça ainda na gestão do McDowell, à frente da Secretaria de Transporte, o Sérgio participou disso ativamente. Nós criamos a CPLOG, que era uma comissão permanente para tratar de logística e distribuição de carga na cidade. Mais uma vez, não adianta o container chegar no porto, de lá ir para um galpão ou para uma fábrica, e na hora de distribuir o produto, não tem como distribuir na cidade. Ali, nossa associação pagou um estudo, nós conseguimos trazer toda a legislação do VUC para o Rio de Janeiro, né, Sérgio? Aquelas pessoas ali, com base naquele estudo. Hoje a gente vê VUC na cidade, né? Nós não tínhamos até 2017. Em São Paulo já tinha mais de uma década, salvo engano. Copiamos a legislação de São Paulo, tudo que era viável trazer através desse estudo. É o Riley Rodrigues que fez esse estudo, que é do governo do Estado, para a gente, na época que ele tinha recentemente saído da Firjan. E agora a gente se depara. É aí que eu não vou permitir aqui a fazer um contraponto, deputado. A gente procura muito a prefeitura, né? Em 2021, nossa Avenida Portuária, foi 2021, né? Foi inaugurada em julho, nossa Avenida Portuária. A Companhia Docas fez a construção de um portão 32 moderno, um grande acesso ao porto, subutilizado, porque nós pedimos para abrir uma agulha da pista central da Avenida Brasil, posterior à linha amarela, porque os caminhões disputam a entrada com quem vai para a Barra da Tijuca, na mesma agulha. Pedimos que, posterior à linha amarela, abrisse uma agulha para a pista lateral, para que mais caminhões pudessem usar o acesso e não fossem lá para o Intro, saíssem daquela região. O portão 24 ficasse como um portão estratégico, como se não tivéssemos algum tipo de problema ali na Avenida Portuária, você continuaria mantendo a fluidez da cidade e o porto.
Qual foi a nossa surpresa? A agulha aberta foi no sentido contrário. Felipe e eu fomos para a prefeitura. Felipe com mais um pedido por causa do roubo de carga, que logo após a saída do porto ali para o Manguinhos fosse aberta uma agulha para a pista central, essa sim, para que os caminhões não passassem ali na maré, por causa do roubo de carga. E, para nossa surpresa, pedimos novamente também a agulha posterior à linha amarela para a entrada dos caminhões. E eles ficaram de dar a resposta e falaram que não iriam fazer agulha porque todos os caminhões iriam para a pista lateral da Avenida Brasil. Nós estamos trabalhando, não quero falar nada, mas nós estamos trabalhando em cima disso, porque a gente sabe que a prefeitura não tem números sólidos, não tem números, que dirá sólidos, para fazer isso. Isso representa um colapso na cidade. Isso representa um colapso na cidade. Se isso acontece, toda a distribuição de carga da cidade fica comprometida. Compromete o navio de passageiro que vem para cá com todo o conforto, e como é que vai chegar as provisões de bordo do navio? Né? Como é que eu vou tirar o resíduo? Como é que eu vou fazer isso tudo? É uma loucura. É uma loucura. Então, diálogo a gente busca. A comissão, eu tive essa ideia junto com o Rafael Pisciani, na época, de criar, e ele gostou, que era para aproximar o porto da cidade. Porque a gente ali tinha explicado, esse mesmo prefeito que aí está, no gabinete dele, eu pessoalmente, da importância do porto, dos números do porto, do quanto se gera de emprego direto e indireto. E parece não ter adiantado, porque não continuou. Se a gente estivesse com essa comissão hoje, talvez não estaríamos aí em vista de passar por um grande problema na logística do Rio de Janeiro. Porque toda a distribuição de carga do Rio de Janeiro passa pela Avenida Brasil. E quem vem de Caxias, que hoje é um polo logístico, quem vem de Minas, quem vem de São Paulo, passa pela Avenida Brasil. E se isso for para frente, a gente vai estar numa situação bem complicada. A Francisco Bicalho vai ficar numa situação bem complicada com o terminal Gentileza. Agora vai ter que ajustar. Alguma coisa nós vamos pagar dessa conta. Algum impacto vai ter. O que a gente tem que fazer agora é mitigar esse impacto. Então, a gente tem um diálogo muito bom com o governo do Estado, iniciado ali pelo Felipe, nessa gestão, onde o Cláudio Castro, vice-governador. As pessoas recebem a gente, secretário, já tivemos reunidos com uma trading lá, levamos até ao gabinete, mas a gente precisa de mais. A gente precisa fazer um ajuste na Lei 9.025. Há um receio da gente fazer esse ajuste e piorar mais ainda a situação, porque, infelizmente, desculpa o que eu vou falar, a alerge não é difícil, não. A alerge é ruim. Tá? Difícil é a nossa vida. Ruim é a alerge. Tá? A gente tem que botar, assim, pontuar. Porque eu não entendo, sinceramente, como é que pode um Estado que tem 44% do seu PIB na economia do mar ver deputados jogando contra o porto, contra os nossos portos. Eu não consigo conceber. Isso não é maldade, isso é de uma idiotice. É uma idiotice por interesses, por projetos às vezes pessoais, e fica muito nítido, porque eles acontecem no paralelo no Porto de Santos. E a Logística Brasil, graças a toda essa atuação que eu faço com os nossos colegas, nós tivemos um bom acesso lá ao ex-ministro Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, e a gente tem passado para ele todo o movimento desses projetos de lei que estão aqui e lá. E lá ele já falou, não passa. Eu garanto. Aqui eu não tenho essa garantia. Então, assim, a gente procura muito o poder público, a gente demanda. Temos que melhorar a nossa comunicação? Eu acho que temos. Eu acho que todo mundo que está aqui, de alguma forma, tem interesse no comércio exterior do Rio de Janeiro, trabalha com logística, porque quem trabalha com comércio exterior tem que conhecer de logística, não adianta. Não adianta você saber um produto e não saber como é que você vai entregar esse produto. Ele não chega competitivo. Então, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, sim, concordo. Mas a gente precisa ter um feedback melhor hoje, principalmente, ter essa mesma relação que a gente vem tendo com o governo do Estado, com a prefeitura, e a gente não encontra. Tem uma comissão vigente, eu queria que vocês soubessem disso. Vamos cobrar o prefeito na rede social dele, volta com a comissão do Porto.
Volta com essa comissão. Eu tive a honra de presidir, não preciso presidir, outro presida, de uma outra entidade. Estão ali naquelas comissões mentes brilhantes, entidades fortes, Firjan, Associação Comercial, FEComércio, todo mundo está ali, o Porto está ali. Então não tem sentido isso. O que a gente está passando hoje, isso arrebenta o estado do Rio de Janeiro. E, pasmem, o Instituto Coalizão fez o Rio Day Segurança Pública em Brasília. Eu tive a honra de participar do mesmo painel, da mesma mesa que o secretário da Polícia Militar. Em agosto, ele não sabia disso. Em agosto, ele não sabia disso e ficou assustado. Porque como você não comunica um roubo de carga dessa maneira e você vai fazer essa besteira? Qual o perfil do roubo de carga que a gente vai ter agora? Saque de caminhão? Vai parar agora de sequestrar o caminhão, levar dentro pela comunidade, vai saquear o caminhão no engarrafamento? Nós temos uns pontos na Avenida Brasil, que é sempre legal a gente falar. Tem uma medição que contou por hora, em um determinado trecho da Avenida Brasil, esse trecho mais aquecido, depois da Dutra para cá, 800 caminhões hora. Então é a nossa espinha dorsal de logística que está em jogo. Todos os senhores aqui vão ter seus negócios, suas vidas impactadas. Aquele caminhão que faz 3 viagens e cobra um frete X, vai fazer e vai cobrar 3X de frete. Vai impactar no preço do produto. A cidade do Rio de Janeiro, nosso centro aqui, os comércios não têm área para estoque. São imóveis antigos, históricos. Eles usam o máximo de espaço possível para poder obter mais receita. Ele não tem espaço para estoque, ele precisa de logística diária. E não vamos ser igual à Europa, que você vai botar cerveja de madrugada na porta de um restaurante que vai sumir a cerveja. Vamos parar de ser sonhadores. Lá na Urca, um bar foi fazer isso, sumiu o alimento, de hortifruti. O bairro que eu moro, que é tido como mais seguro do Rio de Janeiro. Então, eu acho, para resumir, a gente tem que restabelecer o nosso diálogo com a prefeitura e nós já temos uma ferramenta chamada CPAP Rio. A gente deveria voltar com essa comissão e que todo mundo aqui cobre o prefeito, quem tem contrato com o prefeito. A decisão do secretário Chicão Bulhões de não continuar, de não querer, aquilo foi errado, porque estava dando muito certo. Estava dando muito certo, porque o Porto, através daquilo ali, olha o que gerou a CPAP Rio, gerou a criação da CPLog. O Sérgio aqui, representando os transportadores de carga lá na época, na FETranscarga, sabe da dificuldade que era a distribuição. Nós redesenhamos, né, Sérgio? Toda a logística de distribuição de carga da cidade, as restrições, implementamos o VUC. O Porto levou um benefício à cidade. E o Porto também é interessado nisso. Então, eu quero deixar aqui uma crítica à Prefeitura do Rio de Janeiro. Às administrações municipais, porque também não vou falar que foi só o Eduardo Paz, que foi só o Crivella. Todos os outros não se preocuparam com o Porto. Ano passado, nós tivemos aqui uma diretora da Codeba. Porto de Salvador, assim como o do Rio, está numa capital. E tem uma coisa em comum entre Salvador e Rio por estarem numa capital. Os dois portos são muito maltratados pelas suas gestões municipais. São pessimamente tratados. Eu lhe garanto que hoje, na administração pública da prefeitura, não tem um especialista em porto. Numa cidade que é portuária. Eu fiz uma palestra, só para concluir, eu sei que eu estou estourando meu tempo, fiz uma palestra numa universidade, e valiam aquelas horas, né, hack, né, que falavam. Aí deu 400 alunos numa, 350 alunos de outra. Eu falei assim, do ponto de vista financeiro, econômico, o Rio de Janeiro é uma cidade turística ou portuária? Aí todo mundo falou que era turística. Eu falei, não, é portuária. Vamos aos números. Os números do Porto do Rio de Janeiro, na cidade, idem deve ser Itaguaí, né? Idem deve ser Itaguaí, idem deve ser o municípios que tem os portos. A significância do porto, não me desfazendo do passageiro, pelo amor de Deus, embora eu tenha corrobore com a sua visão, mas acho que a gente tem que investir no turismo de negócios, que esse dá muito dinheiro. Temos belos exemplos aí, como foi Barretos, né, com o Hospital do Câncer, gerou turismo de negócio através de um problema que todo mundo quer resolver. Bom, tem um hospital de referência, então a gente tem que investir nesse turismo de negócio, que são as feiras, que faz São Paulo decolar.
Mas o Rio de Janeiro é uma cidade portuária. E eu aproveito esse espaço para cobrar de vocês também, que nos ajudem a cobrar do prefeito solução para esse caso do BRT Transbrasil. Isso é extremamente preocupante. Para o governo do Estado, se isso for para frente, nós vamos ter uma queda de arrecadação aqui brusca, porque não vai se distribuir carga direito na cidade. E de madrugada não dá para fazer isso. Então, assim, esse é um dos assuntos do painel. Procurei focar, porque é um problema que a gente está vivendo, né, Felipe? Isso está tirando o sono. Eu diria hoje aos senhores aqui do Porto, esse é o principal problema que o Porto do Rio tem hoje. Essa dúvida é o principal problema que o Porto do Rio tem hoje. Muito obrigado. Espero ter contribuído aí para o conhecimento dos senhores e das senhoras. Obrigado. Obrigada, André. É uma aula, né? Sempre recebendo, mas a gente vai passar por esse BRT também, né? Já temos benefício fiscal, agora vai ser a segunda parte ultrapassar. Nós acreditamos em milagre. Eu queria chamar o Sérgio Viana para falar. Ele é assessor da Petrascarga, da presidência da Petrascarga, um querido, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí o convite, né, do Clube Empreendedor. O segundo ano que a Fetranscarga está participando do evento. Ano passado também nós discutimos alguns assuntos importantes que deram continuidade aí no decorrer do ano. E justificar também a ausência do meu presidente, Eduardo Rebuzzi, ele que estaria aqui hoje representando a Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado do Rio de Janeiro, mas ele teve um problema pessoal e não pôde comparecer, e eu estou aqui substituindo ele. E eu vou falar um pouquinho sobre o transporte rodoviário de cargas, que é o transporte terrestre, que é um item fundamental para o porto, né? O meu presidente brinca e diz que o navio tem um péssimo hábito, né? Ele só encosta no cais do porto, ele não consegue andar em outro lugar. Mas, apesar do modal rodoviário constar em 65% do transporte, mas, na realidade, o caminhão atua em 100%, né? Porque a última perna o caminhão faz. Ele vai no porto pegar a mercadoria para levar nessa última perna, ele vai no aeroporto, então o caminhão está em todos os lugares. E, infelizmente, como o deputado Júlio Lopes falou, o problema da comunicação é extremamente ruim, porque o caminhão é o patinho feio da história. Todos nós olhamos um caminhão enguiçado na avenida ou numa estrada e a gente olha com maus olhos, porque ele está atrapalhando. A gente não lembra que o caminhão é que transporta toda a mercadoria e inclusive, tem um filme de uma entidade da Europa que eles fizeram mostrando que o caminhão é fundamental. Sem o caminhão, ninguém consegue funcionar por mais de 15 dias. Então, eu vou passar alguns números para os senhores, informações, algumas dores do nosso segmento e algumas possíveis sugestões, onde eu vou deixar um trabalho aqui que a gente fez com o Leonardo, para que junte aí em toda esses assuntos que foram tratados aqui, que eu tenho certeza que nós daremos continuidade. O assunto do BRT Transbrasil, o André já colocou, nós estamos juntos nessa luta, Fetranscarga, Sindicarga, Associação Comercial, Fecomércio, todos nós estamos muito preocupados, porque realmente será um problema muito sério para nós, cariocas e fluminenses, se a gente não tiver o transporte da carga sendo realizado dentro do normal, né? O porto é uma fortuna, um navio parado, esperando atracar para entregar a mercadoria, para sair essa mercadoria do porto. Então, isso é um assunto que a gente vai estar acompanhando aí junto com a Logística Brasil. Então, nós temos alguns números do transporte. Nós somos o terceiro maior empregador do setor de serviços não financeiros, né?
Hoje, a nossa frota de caminhões está em torno de 3 milhões de caminhões rodando nesse Brasil afora. E aí o problema maior é que esses caminhões eles precisam ter estradas para poder rodar. E nesse universo de 1.700.000 quilômetros, pasmem, nós só temos 12% de rodovias pavimentadas. Vocês imaginam o problema do custo operacional das empresas rodando nessas rodovias, nessas estradas, sem pavimentação, mal sinalizadas, com problemas, N problemas. Só em 2022 foi constatado um aumento do custo operacional por conta da má qualidade das estradas da ordem de 38%. Não tem planilha que segure um aumento desse, né? Uma programação, uma projeção, onde o dono da empresa vai ter que tirar quase 40% de aumento de custo. E como é que faz para recuperar isso? É repasse, não tem como. Então, isso aí é um assunto que a Confederação Nacional do Transporte vem trabalhando há muitos anos. Ela realiza um estudo de qualidade das estradas, das rodovias, e entrega para o governo federal com algumas sugestões, com alguns projetos. Inclusive, nós tivemos um plano CNT de rodovias apresentado para o governo, que são mais de 2.500 projetos, com 1,7 trilhão. Mas o governo é que vai colocar as suas prioridades, o que pode ser feito, o que não pode. Esse trabalho técnico é oferecido pela Confederação Nacional do Transporte gratuitamente ao governo, com a finalidade de contribuir para que a gente tenha o famigerado custo Brasil reduzido, porque hoje em dia a gente não tem competitividade, a gente não consegue competir, porque o nosso custo é elevadíssimo, esse item e outros que eu vou colocar aqui. No que tange aos caminhões, os 3 milhões, 40% está aqui na nossa região, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Como o André falou, a gente tem aí 1.200 caminhões rodando, em média, na Avenida Brasil. Então, a concentração é muito grande na região sudeste. E, infelizmente, a gente tem a má qualidade das estradas aí, colocando em risco, inclusive, a vida dos nossos motoristas, além do custo, né, operacional. A venda de caminhões ela melhorou, nós tivemos uma queda. Em 2011 foi o pico, quase 225 mil caminhões vendidos. Aí veio a crise de 2018, veio pandemia, e aí nós chegamos a 60 mil caminhões vendidos. Graças a Deus, em 2022, voltou aí na casa de 162 mil caminhões vendidos, só em 22. Então, a gente vem recuperando, né? E a gente precisa dos portos, principalmente do nosso estado, pujantes para que a gente tenha essa mercadoria vinda para gerar emprego, gerar renda, gerar arrecadação maior para o nosso estado. Então, isso tudo melhora o ambiente de negócio para a gente no nosso estado. O custo logístico, em média, das empresas, eles tiram quase 12% da receita bruta para investir no custo logístico. Aí o custo é em geral, né? Vem segurança, manutenção, mas é um percentual altíssimo, onde a gente fica com a competitividade muito, muito abalada, né? Hoje a gente tem aí em torno de 3.200.000 colaboradores do transporte, né? A nível de empresa, na época da pandemia, o estado do Rio, a gente teve uma queda, a gente chegou a quase 100 mil empresas, hoje a gente já triplicou, né? Em 2023, até setembro, a gente computou 322 mil empresas trabalhando no transporte de carga. Isso aí é uma recuperação, é mais emprego. Inclusive, teve um mês aqui no Rio de Janeiro que o setor de transporte de carga
empregou mais do que o de serviços financeiros, né? que são muito mais pujantes. A nossa malha rodoviária eu já citei. Esse estudo que eu comentei da matriz do transporte, onde a gente verifica uma parte das estradas, né, no último estudo que foi realizado em 2022, a extensão pesquisada foram 110 mil quilômetros. E o estado geral, Brasil, apenas 34% tiveram nota de bom e ótimo. Então, quase 70% das nossas estradas em péssimo, ruim e regular, aonde vem aquele aumento do custo operacional que eu comentei anteriormente. Aí nós entramos no nosso calcanhar de Aquiles, que é o roubo de cargas, né? É uma situação recorrente. Eu entrei em 2011 na FETranscarga, já se falava de roubo de carga. Na década de 90, né, o transporte rodoviário de carga do Rio de Janeiro foi para as páginas do jornal da área policial, porque chegou na casa dos 3 mil roubos na década de 90. Foi feito um movimento pelo sindicato, pelo Sindicarga, pararam os caminhões na Avenida Brasil, o Rio de Janeiro parou e foi um caos, e a nossa presidente foi presa porque estava reivindicando melhores condições na segurança pública na casa de 3 mil roubos, imaginem. Quando chegou em 2017, a gente bateu quase 11 mil roubos no Rio de Janeiro. Então, foi o ápice, né? E a gente já vinha trabalhando no roubo de carga, um trabalho perene, e graças ao trabalho incansável e excelente das nossas polícias, melhor comunicação entre as polícias, um trabalho articulado, a gente vem reduzindo ano a ano, e esse ano eu tenho certeza que a gente vai conseguir voltar na casa dos 3 mil roubos, que ainda é muita coisa, né? A gente vem trabalhando para o roubo zero. É impossível? É difícil, mas não é impossível. A gente precisa ter políticas públicas que desestimulem o roubo de carga no Rio de Janeiro, o que a gente não tem ainda, né? A gente tem algumas dificuldades, né? O aumento do custo operacional por causa do estado do pavimento das rodovias. O investimento público em infraestrutura é pífio, né? É 1,5% do PIB, investimento que, segundo estudos técnicos, seria o mínimo aí de 3% a 4%. E a gente apresenta algumas sugestões, que essas sugestões é que a gente solicita que o Clube do Empreendedor coloque no seu caderno, porque é um dever de casa que a gente tem que perseguir. O primeiro deles é a mudança da legislação, né? Nós temos muita dificuldade para manter um roubador preso. Ele é preso com um fuzil na mão, com um jammer, um aparelhinho que ele embaralha o sinal do caminhão, onde a empresa que está monitorando perde sinal com esse caminhão. 2 dias depois ele vai para uma audiência de custódia e ele é solto. Então a gente tem hoje, nós fizemos um levantamento que está nesse trabalho, Rafael e Leonardo, onde tem diversos projetos de lei, inclusive antigos, a nível federal, governo federal, Senado, e até um recente no governo do Estado, onde a gente precisa trabalhar isso, onde eles aumentam essas penas. Porque se um roubador ele for preso e ele souber que ele vai ficar 20 anos na cadeia, ele vai sair da carga, ele vai procurar outra coisa para fazer. Mas hoje é muito fácil, o roubo compensa, né? A gente tem a polícia trabalhando, já criamos diversas ferramentas ao longo desses últimos anos, e graças a essas ferramentas a gente conseguiu essa redução, que nós fechamos no ano passado com 4.229 roubos, mas não é o suficiente, porque é um trabalho de enxugar gelo. A polícia está sempre correndo atrás da mancha criminal. A gente já criou algumas ferramentas, uma delas é o Carga Blindada, através do Sindicarga, onde a gente tem online o roubo de carga sendo comunicado às polícias, diversas polícias ali naquela ferramenta, e nesse aplicativo a gente tem aí mais de 80% de recuperação da carga.
Só que o universo que a gente trabalha é muito pequeno, né? A gente tem a estatística do ISP, que aí o número de roubos é muito maior do que a gente entra ali naquela ferramenta online que a gente consegue recuperar. Porque o problema maior é não deixar o caminhão ir para dentro da comunidade. Se ele for para dentro da comunidade, infelizmente, a grande maioria, a polícia não consegue entrar de peito aberto com um carro normal da polícia, só com um carro blindado. E aí dá tempo do roubador fazer todo o translado, toda a distribuição, que hoje eles também têm a sua infraestrutura e logística para fazer esse trabalho, com até com um galpão dentro ali ao longo da Avenida Brasil, com um galpão logístico, onde eles usam uma parte de um empresário que, se ele não liberar, ele é expulso da comunidade do seu negócio, onde tem supermercado, enfim. É um trabalho que a gente precisa realmente focar nessas políticas públicas que a gente, se implementar, a gente vai melhorar. A primeira delas é a legislação. O outro assunto que também está na sugestão é a criação do projeto Carga Presente, é a mesma coisa que Centro Presente, o Bairro Presente. Tem um projeto de lei que está tramitando na LERJ, também isso vai melhorar muito o trabalho, porque vão ter equipes específicas para fazer esse trabalho. Então, esses são as duas principais sugestões que a gente deu, mas tem mais 2 ou 3. E eu coloco a FETranscarga à disposição de todos. A gente faz o trabalho aí com essas entidades que estão presentes aqui, o Sindaerj, Logística Brasil, Sindicarga, Felipe Coelho aí é nosso diretor também da federação. E eu trouxe só alguns números aí para a gente ter essa ideia aí que o principal problema hoje da carga é realmente no Rio de Janeiro é o roubo de carga. Porque se a gente for equilibrar Rio e São Paulo, hoje, em termos de número, São Paulo está maior. Mas se você analisar o tamanho de São Paulo e o tamanho do Rio de Janeiro, na proporção, o roubo de carga do Rio de Janeiro ainda está acima de São Paulo. Então, a gente quer realizar esse trabalho aí, reduzir e que seja mais sustentável o roubo de carga, que a gente consiga trabalhar, mas com números bastante reduzidos, porque com um número grande a gente não tem seguro, quando a seguradora ela resolve segurar são valores altíssimos, muitas vezes o pessoal está transportando carga sem seguro, então isso são problemas que refletem em nós, que somos consumidores. A média do que a gente compra um produto aqui, se você comprar o mesmo produto em outro estado, em média a gente paga aqui 20% mais caro, por causa de todos esses itens que eu coloquei, principalmente o roubo de carga, né? Gente, era isso. Obrigado. Obrigada, Sérgio. É muito importante, né, a gente saber o que está acontecendo com o roubo de carga para poder estar mais perto da nossa realidade. E agora eu queria chamar uma pessoa muito especial, que é o Patrick, que eu tenho um grande apreço, e agradecer pelo Rio Galeão não ter desistido do Rio, porque resiliência vocês tiveram que ter bastante, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, Patrick? Queria te agradecer. Sei como o seu tempo é corrido, você chegou de viagem, mas está aqui disposto a brigar também. Não sou Alex Escobar, né? E tem um prêmio do Rio Galeão, que todo ano quem apresenta é o Alex Escobar, né? Então, ele está gravando o nome do Patrick. Todo ano ele vai lá dar um prêmio que o Rio Galeão faz. Você pode até falar desse prêmio, que eu acho que é muito importante para o Rio de Janeiro. Já tem uns 5 anos que eu assisto lá. Seja bem-vindo. Obrigado pela apresentação simpática, que ajuda, né? O prêmio de eficiência logística a gente faz já há uns 6 anos, e é uma premiação dos mais eficientes por segmento, né? A gente tem um acompanhamento de cada passo do processo logístico da companhia aérea, transportador, despachante, etc. E aqui a gente faz essa premiação uma vez por ano. Ela é bem disputada, né?
e ela vira cada ano mais chique, né? Com Escobar, e a última foi no Copa, etc. Mas a gente explicou ao nosso acionista que isso é muito importante e realmente ajudou. Desde 2014 a gente abaixou, não só a gente, né? A indústria, todo mundo junto, né? Abaixou o tempo de permanência de carga no Galeão em 60%. Né? Então, isso é menos tempo, menos custo, menos risco, e acho que é bem tangível isso. Né? Mas aqui é pegar um gancho aqui dos dois outros palestrantes aqui. Né? Primeiro, André, você chamar o Rio de uma cidade portuária, né? Eu, obviamente, preciso chamar ela de uma cidade aeroportuária também, né? Mas eu acho que é verdade mesmo, né? O Galeão é o maior aeroporto do Brasil em termos do tamanho, o segundo maior aeroporto internacional, mas tem uma grande indústria atrás disso que eu acho que pouco carioca conhece, né? A gente tem uma grande indústria aeroespacial no Rio de Janeiro, a GE Selma em Petrópolis, a maior oficina de reparo de turbinas da GE Selma da GE no mundo, e uma das maiores do mundo. Um banco de provas de turbinas lá em Três Rios, que eu acho que é a maior do mundo. Tem a Safran em Xerém, que também faz manutenção de motores de helicópteros. Tem a Drayton agora, que faz manutenção de trens de pouso. E a Air United tomou a decisão de abrir a primeira base de manutenção, o primeiro hangar de manutenção fora dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. E por que ela consegue fazer isso? Porque ela escolheu o Rio de Janeiro. Obviamente tem questões de custos e logística e malha, etc. Mas a mão de obra que tem no Rio de Janeiro dessa indústria. Então, um pouco isso que eu estou dizendo, é uma cidade de aeroportuária também, né? E em termos de carga aérea, as importações, né, através do modal aéreo, eles representam 30% das importações do Rio de Janeiro, em termos de valor. Em termos de peso, representam 0,1%. Né? Então, são 30 mil toneladas que chegam lá no Galeão cada ano, mas essas 30 mil toneladas representam 1/3 das importações, quase 1/3 das importações do Rio de Janeiro em termos de valor. Então, extremamente importante, né, esse modal para a economia do Estado. E outro, a Denise falou que o turismo tem a ver com carga, né? No Galeão tem tudo a ver com carga, porque 90% das cargas chegam no porão dos aviões, né? Então, durante a intermodalidade, ela funciona muito bem, né? Durante a pandemia, sem malha internacional, a gente conseguiu manter o nível das importações, porque a intermodalidade funciona muito bem. Então, a gente estava recebendo quase o mesmo número de volume de cargas através de Viracopos e Guarulhos, onde as companhias aéreas, durante a pandemia, ficaram com uma certa malha, né? Seja de cargueiros ou de passageiros. Mas ela tem tudo a ver, 90%. Né? E aqui, olhando o tema do nosso painel, eu acho que o nosso maior desafio do Galeão, ele virou solução esse ano, que de novo é a malha. Malha do aeroporto é a coordenação dos aeroportos. Né? Quem não está muito dentro desse tema, foi bastante discutido. Né? Aliás, de novo, pegando mais um gancho aqui, é diálogo. Né? E acho que a gente está há 5 anos nessa luta, né? Ficou mais intenso nos últimos 2 anos, pós-pandemia. Mas essa coordenação dos aeroportos é fruto de um diálogo com todas as entidades da sociedade, as grandes associações, o governo municipal, o governo do Estado e o governo federal. Né? E demorou, mas só funcionou dessa forma. Né? Estudos técnicos, diálogos, fóruns, debates, etc. Então, aqui é um pouco esse nosso tema. Mas quem não está muito dentro, né? Antes da pandemia, 50% da malha doméstica
do Rio de Janeiro estava no Santos Dumont, 50% estava no Galeão. Com a pandemia, né, a perda de toda a capacidade, aconteceu uma dinâmica de slots, ela é bem reconhecida na indústria, né, quando você tem uma cidade com mais de um aeroporto, e ela não tem o tamanho para sustentar esses 2 aeroportos, acontecem essas dinâmicas. E como o Santos Dumont ele tem uma capacidade limitada, toda a capacidade precisava ir lá para proteger os slots. Se você não perde, você perde o slot, você nunca mais vai recuperar ele, né? Então, um mês atrás, 6 meses atrás, 15% da malha doméstica estava no Galeão e 85% no Santos Dumont. Mas o que tem isso a ver com carga aérea? Acho que tem 2 pontos. Primeiro, o Galeão perdeu toda a alimentação doméstica dos voos passageiros, né? Então, nos últimos 6 meses, a gente ficou sem ligação com o sul do país. O sul do país é o alimentador maior da malha internacional, né? Por que a Lufthansa está só com 3 voos por semana? Né? Porque para carga é muito importante a ligação com a Alemanha. Porque o maior mercado alimentador da Lufthansa é Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, mas esse passageiro chega no Santos Dumont. Então ele vai fazer a conexão em Guarulhos. E por isso a Lufthansa não consegue retomar. Agora, com essa coordenação dos aeroportos, a gente já retomou a malha do Sul. A Lufthansa já anunciou que ela vai voltar para 6 voos por semana, logo depois para diário. A Air France já anunciou que ela vai aumentar de voos diários para 10 por semana. A Avianca vai aumentar. Enfim, tem vários aumentos aqui. Eu voltei na semana passada de uma conferência em Istambul, onde se encontram todos os aeroportos do mundo com, acho que todas as companhias aéreas do mundo, né, a maioria, são uns 3.000 participantes. Você faz reuniões com cada companhia aérea que você procura, e o feedback foi, gente, fundamental. Então, a Qatar Airways já nos deu feedback, ela está olhando agora de ir ao Galeão. A Turkish Airways já anunciou, ela só não sabe quando. Isso é fruto, porque essas companhias aéreas, elas não podem viver só com o mercado do Rio de Janeiro, elas precisam essa alimentação. E isso tem tudo a ver com carga, né? Porque aumenta as opções para o importador e exportador, abaixa o frete, né? Aumenta a competitividade entre as companhias aéreas, então vai dar um estímulo nas importações, nas exportações, sem dúvida nenhuma, né? Então, acho que eu represento a concessionária, mas acho que para Rio de Janeiro é fundamental essa coordenação dos aeroportos, e acho que está se desenhando de uma forma que todo mundo pode conviver, né? Agora num limite de 6,5 milhões no Santos Dumont, que é perto do limite operacional, então está direitinho. Acho que a gente está no Galeão, a gente está preparado para isso, a capacidade temos. O fato que a gente abaixou o tempo médio de permanência da carga em 60% nesses últimos anos, aumenta a nossa capacidade, né? Então, a nossa projeção é que a gente não, até o final da concessão, a gente não precisa, e não o final da concessão amanhã, tá? Eu acho que estou falando da concessão como era desenhada. Abaixando esse tempo, né, aumentou a nossa capacidade, a gente não precisa mais investir em capacidade alfandegada. Aumentamos a capacidade não alfandegada no ano passado. Investido de São Paulo, High Capital, construiu um galpão, um armazém geral ao lado da Teca, com 20 mil metros quadrados. Ela já está olhando aumentar essa capacidade, então capacidade temos. Acho que temos acho que você concorda que a gente tem a excelência operacional para trabalhar com esse aumento, né? Acho que lideramos aqui, a nossa equipe está aqui, a Márcia e o Caldarelli, que lideraram a implementação do CCT, que acho que foi um sucesso. O único estado do Brasil que não teve problema com o CCT foi o Rio Galeão. Nós tivemos a implantação do CCT, novo modal aéreo, pela Receita Federal. Todos os aeroportos do Brasil pararam por algumas horas. O Rio Galeão foi preparado e não parou. Nós fomos parabenizados em todos os grupos.
Bom, eu acho que é um trabalho conjunto, né? De novo, né? Não é o Galeão tem que liderar de uma certa forma, mas um trabalho junto com vocês e todos os parceiros ao longo da cadeia logística, né? Eu acho que um outro fundamental aqui é bom do Rio de Janeiro, olhando carga aérea, a gente tem alguns segmentos fortes, né? Oil and gas, muito forte. Farmacêutico ainda, mas perdeu. Eu acho que hoje ele não representa mais do 10% do valor. Lá no terminal de cargas já era bem mais do que isso. Então a gente perdeu um pouco essa vocação, né? Oil and gas e principalmente aeroespacial, que são os dois segmentos fortes. E aqui vai os desafios, né? Se você olha, o nosso primeiro segmento representa 70% do valor CIF das importações. Em São Paulo, o primeiro segmento representa 30%. Então, muito mais diversificado, né? E aqui no Galeão, a gente vive com o oil and gas, né? Obviamente, a gente trabalha todos os outros segmentos, mas a gente vive um pouco com isso. Então, diversificar as importações e a exportação. A exportação ainda 80% perecível, né? A gente chama o terminal de carga de exportação o Teca Mamão, né? Porque o Rio exporta mamão, né? Nem vem do Rio. Mas eu acho que essa falta de diversificação, acho que é um dos nossos desafios, e ela vem junto com um pouco a falta de vocacionamento nos incentivos fiscais, né? Que já foi abordado aqui também. Então, a gente deu uma olhada nos números. Santa Catarina e Goiás também foi falado aqui mais cedo, né? Forte vocacionamento, um para fármaco, outro para tecnologia. 10 anos atrás, esses dois estados juntos representaram 1% das importações no modal aéreo, hoje representam 7%. Né? Então, 7% para esses dois estados é muita coisa, né? Aumentaram de 1% para 7%. E aqui no Rio, esse vocacionamento, de onde a gente quer botar o nosso dinheiro, onde a gente quer incentivar, acho que isso falta um pouco, né? Junto com uma operacionalizar esses incentivos de uma melhor forma. E outro desafio é um pouco mais da minha indústria. Falta piloto, falta avião, falta motor nesse momento, é surreal, né? Porque durante a pandemia, as grandes companhias aéreas aposentaram muitos aviões. A gente falou do carbono aqui, né? Então, todos esses aviões antigos foram aposentados, mas os novos estão saindo da fábrica de uma forma bem devagar. Então, hoje, com essa coordenação dos aeroportos, a gente já poderia retomar 2 voos diários para Miami, hoje 1 voo, mas a American Airlines gostaria de fazer, tem mercado, problema nenhum, mas ela só consegue fazer isso sazonalmente porque durante o inverno carioca ela precisa desse avião no transatlântico para a Europa, para Dubrovnik, Veneza, etc. Então essa falta de aviões ela ainda impacta um pouco o crescimento da nossa indústria e aproveitar essa coordenação dos aeroportos, mas já está começando. Falta piloto também, falta motor e obviamente que também foi falado aqui, acho que a guerra na Ucrânia, junto com a guerra no Oriente Médio agora, né? E nem diria que traz muita incerteza, né? Porque ano passado, por exemplo, a gente teve um fluxo da Baia, né? Do agronegócio, um fluxo que a gente vê pouco no aéreo. E virou o segundo maior cliente do Galeão no ano passado. E tinha tudo a ver com a guerra na Ucrânia, porque mudaram a origem dessas cargas, precisaram mudar, etc, etc. Então, essas guerras, essa incerteza política, ela pode trazer impactos que a gente não consegue prever, né? Traz muita incerteza. São um pouco os desafios. E eu acho que isso, eu já falei o secretário aqui queria agradecer ao governo aqui também o ICMS, né? Falei da coordenação dos aeroportos, né?
acho que o incentivo ICMS no combustível para quem opera no galeão, acho que é fundamental também nesse processo aqui. Até sem esse incentivo, é mais caro operar no Santos Dumont, né? É 20% mais caro operar lá. Eu acho que as companhias aéreas vão aproveitar dessa decisão da coordenação, mas o ICMS, ele, sem dúvida, ajuda. Um pouco isso. Obrigada, Patrick. O André quer dar uma última palavra? Não, eu só queria pegar uma carona no que o Sérgio falou, dos estudos, né, que ele vai colocar aqui. A gente tem um estudo do Rio Log, que a gente contratou a Terra Firma, que é uma consultoria de São Paulo especializada, com muito nome no nosso setor de infraestrutura. A gente vai entregar também o estudo do Clube do Empreendedor, para que, junto com essa inteligência artificial que vocês estão colocando os pontos aqui, a gente possa levar adiante essa discussão aqui no clube sobre o Rio Comex. Desculpa, Tony. sobre o Rio Comex. Obrigado. A gente queria agradecer a todos. Vamos fazer a foto aqui oficial e vamos para a mesa, a última mesa de hoje.